13h21, 13h21, programa CB Notícia, até às 14 horas, estamos por aqui. Bater um papo agora, falar da Clínica São Camilo, né? A Clínica São Camilo, que está aí na Xavier da Silva, ali na esquina, né? Com a Barão do Rio Branco, atendendo sempre, né, Felipe? Você chegando aí com a gente pela primeira vez, você agora é nosso correspondente, junto com a Marli aí, trazendo sempre informações da clínica. Boa tarde. Boa tarde a todos. Diz aí quem é o Felipe. Eu sou parte comercial da clínica, então estou trabalhando ali há pouco mais de 3, 4 meses, então sou recente ali. Tá certo, chegando agora na equipe então. Parte comercial ali da clínica. Tá certo, que bacana. A clínica sempre tem um atendimento totalmente especializado e bacana e confortável para todos que vão até lá, né, Felipe? Sim, com certeza. Tá sempre com o espaço amplo, né? E a gente percebe que as pessoas vão ali, se acomodam, esperam uma vez para fazer passar os dados, né? Antes de ir pro médico, e vários planos atendendo, né? Exatamente. A gente atende ali praticamente quase todos os planos de saúde, né? Os principais planos a gente aceita, e tem o cartão Fidelidade, que é para pessoa física, né? Que tem ali 35% de desconto nas consultas e exames, e tem a parte da parceria com as empresas, que daí é 50% de desconto para todos os funcionários das empresas que for parceira da clínica. Olha aí, bacana, tem parceria também. É essa parceria que a empresa que tem a parceria com a clínica não paga mensalidade, não paga adesão, não paga nada, né? E os funcionários têm esse desconto de 50% nas consultas e exames lá da Tá certo, se a empresa que não tem, pode entrar em contato, né? Pode entrar em contato diretamente comigo, né? Pelo telefone da clínica ou pelo meu WhatsApp, que é o 998054171. Esse é o meu WhatsApp do comercial, né? E tem o WhatsApp da clínica, que é o 999441457. Exatamente, pode marcar inclusive consulta lá, né? Exatamente, por esse WhatsApp aí. Tá certo, hoje estamos recebendo o Dr. Sérgio, cardiologista, primeira vez aqui com a gente, né? Já muitos passaram, faltava o Dr. Sérgio chegar por aqui também. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Estamos aqui para falar hoje das doenças cardiovasculares e principalmente da prevenção, dos fatores de risco que a gente pode prevenir em relação a isso. Quem é o Dr. Sérgio? Então, meu nome é Sérgio Alves, eu sou cardiologista e já venho há tempo trabalhando aqui em Campo Largo, né? Eu fui convidado a trabalhar ali pela Marli, pela doutora Aurora, sou muito grato. Então, eu estou trabalhando no ramo há mais ou menos 20 anos e em Campo Largo aqui já tem mais ou menos uns 12 anos. 12 anos já em Campo Largo, isso, doutor? Graças a Deus. Pois é, essa área, a Clínica São Camilo tem vários cardios e sempre a correria para atender todo mundo, né? Ah, sim, lá somos em 3, trabalham junto comigo, né? O Dr. Maurício Talagrana, o Dr. Ricardo Cunha, e formamos uma equipe para realmente poder abraçar essa população campolarguense que também apresenta esses fatores, né, tão importantes que põem uma possibilidade de risco, né, cardiovascular, para tentar evitar o aumento da mortalidade, principalmente no que diz respeito à parte cardiológica. Pois é, o coração, ele é com certeza a maquininha, é igual o carro, né? O motorzinho ali que aguenta tudo e precisa aguentar. Agora, precisa também as pessoas estarem atentas, fazendo principalmente os exames para anteceder qualquer problema, né? Sem dúvida. Na questão de risco cardiovascular, as doenças cardiovasculares, elas formam um arcabouço que acomete uma percentagem muito grande da população. E se dermos então enfoque aos fatores que possamos prevenir, a gente tem uma possibilidade então de bloquear o avanço da doença. Fatores, por exemplo, são modificáveis, né? São os fatores como, por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, a taxa de açúcar no sangue, a taxa do nível do colesterol, da gordura no sangue. São fatores que a gente consegue resolver, consegue modificar. E alguns fatores que não são modificáveis, como por exemplo o sexo da pessoa, a idade e a questão genética. Então são os fatores que a gente consegue mexer, os modificáveis, e o que não tem como, né,
modificar, que são esses outros fatores. A nossa abordagem maior, então, é em cima, né, principalmente da questão do sedentarismo, da questão da diminuição da taxa de açúcar no sangue, da diminuição da taxa da gordura no sangue, diminuir a pressão arterial. Então, são esses fatores que nós, como cardiologistas, a gente consegue trabalhar e a gente sempre tem esse foco ali na Clínica São Camilo. Doutor, as doenças do coração, por exemplo, ele vem mais em função da alimentação ou do sedentarismo? O que pode ser pior aí? Olha, é uma pergunta realmente muito interessante e eu diria para você que essa combinação, ela é uma combinação explosiva. Tanto a alimentação exagerada, com muita gordura, né, pouca verdura, muita proteína de forma exagerada, acaba, sem dúvida nenhuma, provocando um aumento da viscosidade, o sangue acaba ficando muito grosso e é um fator para deposição de gordura nas artérias, principalmente coronárias. A questão do sedentarismo também é importante, porque você veja, temos muitas pessoas magras que são sedentárias. Exatamente. E essas pessoas também sofrem das mesmas doenças cardiovasculares. Então, porque acabam não fazendo a atividade física e dessa maneira o sangue também acaba ficando mais viscoso, produzindo um campo fértil para poder desenvolver a doença cardiovascular, ou seja, aquela gordurinha que vai se formando, vai se depositando dentro da artéria e pode desencadear um infarto, um derrame cerebral ou até morte súbita. Dentro do contexto, eu acho que o sedentarismo é a pior coisa, né, doutor? Porque sim. Você veja, eu tive uma situação com meu pai há uns 8 anos atrás, que ele teve problema de Chagas, né? Uhum. E teve que fazer a colocação do marca-passo, quase morreu. Uhum. Eu deduzo que, da forma que eu vi ele ser levado ao hospital e acompanhei, se ele fosse uma pessoa totalmente sedentária, talvez a situação seria mais complicada. Mas ele sempre foi uma pessoa ativa, sempre andando de bicicleta, para baixo e para cima. E hoje, aos 79 anos que vai fazer em setembro, está firme novamente, pedalando com o marca-passo. Ou seja, ele é magro, mas isso, como o doutor disse, não quer dizer que não seja sedentário. Mas ele não, ele estava sempre em atividade. Isso ajuda muito o ser humano nessas horas, né? Sem dúvida, você tem toda a razão. O sedentarismo é um mal que aflige a toda a nossa sociedade. Nós vimos hoje crianças praticamente, muitas delas sem a vontade, a motivação de brincar, ficam muito tempo dentro, né, de suas casas. Computador, jogos. Exatamente. Muito tempo ali com o celular, brincando, né, interagindo com, às vezes a gente nem sabe com quem, né, às vezes ali no celular. E nós temos que lembrar que nós passamos por um período difícil, que foi esse período da pandemia, onde praticamente as pessoas foram obrigadas a ficar nas suas casas. Então, o sedentarismo realmente ele foi aumentou bastante, ponto importantíssimo, aumentou muito. E agora estamos vendo assim uma necessidade das pessoas retomarem aquela atividade, aquela necessidade de voltar a caminhar, voltar a fazer a sua atividade física, porque temos alguns dados que demonstram que a média de aumento de peso durante a pandemia foi mais ou menos em torno de 7 quilos. Barbaridade. É muita coisa. E até se você analisar, né, que nem tem criança, rapazes que ficam horas, como o doutor falou, na frente às vezes do computador, jogando. Esse tempo parado significa uma atrofia no corpo, né? Imagina a pessoa ficar 3 horas ali sentada sem sequer se mover, jogando, empolgado e tal. Quanto tempo isso vai somando no final, né, das contas, né? Sem dúvida. Essa questão que você está abordando é uma questão assim emergencial. Temos como pais, assim, temos que ter uma responsabilidade de poder observar essa situação, principalmente nas crianças e nos adolescentes. Essa necessidade de que eles acabem ficando observando as mídias, o celular, acaba deixando as nossas, né, crianças e os adolescentes com menos interesse em atividade física, aumento da questão da obesidade, e em muitos casos já tem até alguns estudos em países como a Noruega e Suécia que houve uma diminuição do coeficiente de inteligência do QI nos adolescentes nos últimos 10 anos. Veja, a gente está numa época em que temos uma informação vinda de todos os lados a todo momento e temos a possibilidade de termos uma geração inteira com um QI mais baixo do que os seus pais.
Tá certo, Dirceu Lopes de Botiatuba já tá dando aí o abraço pro doutor, dizendo aqui, mandar um abraço pro doutor, acompanhamento com ele também no São Camilo, né? O doutor Sérgio atende aí o Dirceu Lopes de Botiatuba. Dirceu, começa a deixar o caminhão aí na empresa, deixa a pé, viu, camarada? Até o Botiatuba, né, doutor? É bem isso, tem que a atividade física é sempre importante, porque temos que pensar em duas situações. Tem o exercício físico, que é aquele momento em que você põe o tênis, vai fazer uma caminhada ou vai fazer uma corrida, e tem a atividade física diária, é aquele momento que você desce do carro, vai até a padaria a pé, faz algum movimento de subir a escada, 2 lances de Pega escada. a bicicleta, vai na mercearia, né? Isso. Então, atividade física é diferente de exercício físico, e as duas situações são muito importantes. E até porque às vezes, não faço física, mas se você costuma andar a pé e fazer as coisas mais a pé, você tá dando ao seu corpo uma movimentação, né? Perfeitamente. Essa situação, veja, se você observar fotos antigas, né, da nossa cidade, você vai ver que nós praticamente não tínhamos pessoas obesas, né? Era minoria, porque as pessoas se deslocavam, iam ao banco a pé, iam à padaria a pé, de bicicleta, e faziam o seu dia a dia era muito mais movimentado. Hoje... Enquanto isso, quem Campo Largo ficam brigando porque o trânsito tá ruim, não sei o quê, deixa o carro em casa e vai andar, né? Vai a pé pro centro, comece a mudar seu ritmo de vida, né? A condição psicológica, analisar, né, doutor? Às vezes às vezes 2, 3 vezes por ano, se eu faço isso e falo como é bom não sair de carro aqui por minha casa e sair a pé, cruzar o centro, passar pelo calçadão, visitar as pessoas. Volte mesmo tem que fazer isso, né? Perfeitamente. A gente está passando, como nós falamos, por um momento em que temos muita tecnologia nas mãos, mas por outro lado estamos deixando questões biológicas próprias do ser humano de outro lado. Então precisamos voltar a retomar, fazer caminhada, deixar de lado, quando possível, o carro, fazer mais trajetos a pé, fazer atividade física. Isso vem de encontro a essa questão de diminuição da doença cardiovascular. Agora, o coração, ele é um aparelhinho que precisa de muita atenção. Não é porque você está bem, eu estou bem, estou em casa, estou jogando, estou fazendo isso, aquilo, e você não faz check-up anual. Isso pode ser traiçoeiro, né? Sem dúvida. A gente sempre recomenda uma observação a respeito do coração. Aquela pessoa que já tem um antecedente prévio familiar deve fazer corriqueiramente. A pessoa que não tem antecedente prévio, mas por outro lado já apresentou uma doença, como por exemplo uma angina, uma dor no peito, deve fazer corriqueiramente também. E aquela pessoa que nunca teve nada tem um risco de 3% de um evento cardiovascular, ou seja, de ter uma morte súbita, de ter um AVC, que é um derrame, e de ter infarto. Então, todas as pessoas têm algum risco envolvido de desenvolver doença cardiovascular. E o check-up é a única maneira de identificarmos algum potencial fator de risco e poder tratá-lo de forma adequada. E uma situação importante, né? Sempre me perguntam qual idade é melhor para começar a fazer essa avaliação. Isso vai variar muito de acordo com o antecedente, com o histórico particular da família da pessoa. Então, se você tem um histórico familiar ruim para a doença do coração, o recomendado é começar o quanto antes. A gente tem visto muitas crianças até que têm uma alimentação baseada em lanches, que a gente faz a avaliação inicial com o exame de sangue e observamos níveis de colesterol elevadíssimos, sendo necessário até tratamento abaixo aí dos 12 anos. Aqui uma ouvinte, ela já até fazer consulta aqui, viu? Porque boa tarde, você poderia perguntar ao Dr. Sérgio sobre o diagnóstico Alice Wojaskewski. Sinusal, alterações difusas e inespecíficas da repolarização. Está fazendo a consulta que passou de outro médico, senhor doutor. Arritmia sinusal, ela falou? Ela falou sinusal, alterações difusas e inespecíficas da repolarização. O ritmo sinusal é um padrão do eletrocardiograma, padrão do coração que está dentro da normalidade, né? É o marca-passo cardíaco, né? Natural. Então como se fosse o batimento natural dele. Essas alterações que ela salientou, as alterações de repolarização, elas não são específicas.
podendo ser até de uma situação assim, nada importante, por uma colocação das borrachinhas do eletrocardiograma na hora de fazer o exame, até de repente um potencial de doença. Então eu recomendo que, se porventura ela tem algum quadro de dor e com esse eletro de alteração de repolarização, que ela faça uma avaliação para, nesse contexto, fazer o teste ergométrico. Eu acho que se encaixaria bem se ela não tiver nenhum tipo de problema de locomoção. A Miguelina do São Vicente, olha, doutor, raramente as pessoas interagem, o que está acontecendo, que bom, né? Eu tenho percebido nas últimas entrevistas que o pessoal está interagindo, isso é bacana. Célio, boa tarde, descobrimos agora que minha mãe tem sopro no coração. Pergunta ao doutor Sérgio se isso é hereditário. Abraço, Miguelina Jequilin. O sopro cardíaco, ele até pode ser hereditário. Por exemplo, tem uma doença chamada de miocardiopatia hipertrófica assimétrica, que pode passar de geração para geração. Isso provoca um sopro, e é muito um sopro alto no que diz respeito à parte de avaliação cardíaca. Porém, penso eu que no caso, né, da nossa ouvinte, é um sopro adquirido, né, com o passar do tempo, que pode acontecer. Às vezes uma pessoa um pouco mais idosa pode ter uma calcificação na válvula aórtica, e essa calcificação gerar um sopro. E isso não significa que os filhos nem os netos terão. Pode ser que eles venham a ter com o tempo, porque é uma doença degenerativa, uma doença com relação à idade. Então, em linhas gerais, né, respondendo a questão, nem sempre a pessoa que tem sopro, o familiar vai ter. Mas é possível que tenha, né? Dependendo da doença, é possível que tenha. É bom dar uma verificada e acompanhamento. Né? Aí o ecocardiograma é um exame que acaba verificando essa questão e não deixa dúvida nenhuma. Para o meu amigo Carlinhos, nosso presidente da FUNCEP, que ele não se preocupe, que o doutor deu boa notícia, que está melhorando, né? Está melhorando, graças a Deus. Ele... chegou agora! Chegou, Carlinhos, não desista. O doutor não desiste de você. Estou vendo muito. Tá certo, o Carlinhos está aí fazendo check-up também com o doutor. Agora, o bom do ser humano é ele entender que ele tem que antecipar as coisas, né, doutor? Fazer check-up anual, fazer os exames, né? Eu faço todo ano aí os exames, a gente vai vendo o que piorou, o que melhorou, né? E graças a Deus o meu tá tudo certo com os meus exames, e isso é uma coisa que vai nos deixando com tranquilidade. Tem muita gente que come costela, come muita coisa, não tá nem aí, né? Quando vê, a coisa já degrindou, né? Não fez exame, não fez acompanhamento nenhum. Daí já custa mais caro daí resolver tudo depois, né? Sem dúvida. A gente tem os fatores de risco, como por exemplo sedentarismo, obesidade, pressão alta, a taxa de açúcar no sangue, a taxa do colesterol, que é a gordura no sangue. Isso a gente pode modificar. Então basta a gente ter essa motivação de ir fazer esse acompanhamento. Um ponto que eu queria ressaltar, que as mulheres são realmente as que mais se preocupam, são as que mais acabam indo fazer o check-up. E se preocupam inclusive com os maridos, né? Então, olha, sabe que tem acontecido isso? Elas acabam levando os maridos, os pais às consultas, e isso tem ajudado muito. A gente tem felizmente pego muitas doenças que, se não fosse feito nada, seria muito perigoso, poderia ser até fatal assim para determinadas famílias. Então, um alerta aí a nós homens, que possamos também ter essa iniciativa de ir fazer o acompanhamento, né, fazer os exames de sangue, os exames complementares, para que no futuro essa taxa de mortalidade, que hoje ainda acomete mais homens, não seja tão grande assim, né? Doutor, a gente tem percebido um aumento muito grande de infartos que tem tirado vidas e vidas, né? Nós, por exemplo, no futebol aí, o ano passado foram dois ou três atletas que morreram jogando, inclusive no Cinquentinha em Curitiba. Já no começo desse ano, 2 infartaram, né? Um morreu e o outro ficou em situação bem delicada no hospital. O que pode estar acarretando isso, doutor? Descuido, de repente, ou tem algumas situações de fatalidade mesmo que é difícil de controlar? Existe a situação da fatalidade que você falou, que não tem como controlar, gira em torno de 3%. Porém,
dependendo da faixa etária que está sendo avaliada, né, essa questão, você já tem um risco mais elevado, né? Pessoas acima de 45 anos podem ter aí um aumento da gordura sanguínea, pode ter uma pressão alta já não controlada, e eventualmente isso pode estar provocando já um aumento da gordura nas artérias do coração. E às vezes o fato de você ir fazer um jogo de futebol, para aquelas pessoas que não estão habituadas ou fazem aquilo de forma eventual, são colocadas numa situação assim de esforço muito acentuado, você pode ter uma contração da artéria no momento, e isso diminui o calibre, né, da artéria, e se ela tiver de repente uma pequena lesão naquele ponto onde ela fez aquela pequena diminuição do seu calibre, pode provocar ativação de trombos, e o sangue que está um pouco mais grosso, viscoso, acaba provocando ali uma oclusão, tendo situações como essa, um colapso, como você mesmo falou, fatal, né, que é o infarto fulminante, ou situações que o paciente, que a pessoa tem que ir ser levado ao hospital imediatamente para fazer a desobstrução mediante o cateterismo cardíaco. O doutor falou no início com a importância da salada, que mais frutas, o que leva a gente ter aí uma condição melhor de um sangue mais fino e de repente evitar gorduras? Excelente pergunta. Uma dieta baseada em frutas, verduras, saladas, acaba, sem dúvida nenhuma, levando a uma diminuição desse sangue grosso. O sangue fica mais fino realmente. E uma dieta baseada mais em proteínas, mais massas, gorduras, principalmente aquela gordura de imersão, né, do risoles, da coxinha, do pastel, aquilo deixa o sangue muito mais viscoso. Não há dúvida que se você fizer uma avaliação de pessoas que fazem uma dieta baseada não somente em frutas, verduras, mas que tem uma base maior em frutas, verduras, e aquelas pessoas que fazem uma dieta com uma base maior em carne, em gordura, você faz análise do sangue e você vai encontrar um percentual de gordura realmente muito grande. Isso já foi feito, tem até um filme muito interessante, para quem tiver oportunidade, chama-se Dieta dos Campeões, está na Netflix já há algum tempo, e eles mostram essas situações assim de forma bem didática, e é uma lição assim para que a gente possa aprender para tentar melhorar a nossa alimentação. Não estou dizendo aqui que não pode comer picanha, eu como também, adoro, não é? Quem que não gosta de uma costelinha? Primeiro que a picanha não dá para comer todo dia, né? Segunda é que também não precisa ser exagero. Né? Tem gente, por exemplo, que é fissurado por costela. Todo fim de semana quer comer costela, vai atrás de costela onde tem, né? Exatamente. E a costela ela é rica em gordura. Né? Rica em gordura. Então é isso. No final das contas, o equilíbrio a palavra importante, né, nessa questão. Se você tiver equilíbrio na hora de se alimentar, tendo uma base maior de líquido bastante, né? Líquido, oleaginosas, amendoim, pasta de amendoim que tem aquela gordura boa. Poxa, não tem amendoim é gordura boa, doutor? Gordura boa. Que tal? Eu que sou viciado em amendoim e não sabia disso, então vou continuar viciado em amendoim. Essa gordura é boa. Essa é boa? Então tá louco de bom. Doutor Sérgio Alves falando com a gente, cardiologista. Doutor, papo muito bacana, agradeço realmente a sua presença aqui. Doutor, para encerrar, esse boato, essa onda de que fala que a vacina da Covid tenha causado algumas alterações, pode ter, isso o doutor gostaria de falar ou prefere não botar minhoca na cabeça da turma? Não, eu trabalho no hospital, né, do Rossio também, me vacinei, sempre estou me vacinando. Ainda temos pouco subsídio para dizer, na minha opinião, para afirmar, né? Colocar culpa na vacina, mas a gente ouve muitas pessoas relatarem situações como trombose, enfim, como dor muscular. Porém, eu acho que nesse contexto geral que passamos de pandemia, de muita desinformação, temos que acreditar em algumas situações. Então, na minha opinião, a vacina em si tem o seu lugar, né? Sempre teve, mas é bom a gente ter sempre
um acompanhamento, quem principalmente sente alguma coisa. Lógico, sim, pessoas que de repente já tiveram uma trombose ou uma pericardite, que foi uma situação que nós, miocardite, verificamos com frequência no hospital devido à Covid, né, tem que conversar com o seu médico, pedir a opinião dele, para que situações, para que a medicina sempre vença, né, e a desinformação fique em segundo plano. Tá certo, bem, isso mesmo. 13h46. Muito obrigado, doutor Sérgio Alves, porque a sua participação aqui hoje trouxe bastante informação bacana aí para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, é só chamar que eu venho. Tá certo, Sérgio. Ô, Felipe, aqui só escutando aí, bom papo aí com o doutor, né, Felipe? Ótimo papo, né? Experiência do doutor aí. Vê se aparece mais vezes aqui, viu, Felipe? Pode deixar com a gente. E vê se solta esse corpinho aí, que você vai ter que vir aqui e trazer mais jeito pra nós aqui, tá certo? Aquele abraço aí. Então, quem quiser fazer contato com você, Felipe, lá. Quem quiser fazer contato comigo, para quem tem CNPJ, tem a empresa, quer fazer um benefício para os funcionários, não tem custo nenhum o benefício, pode entrar em contato comigo lá no WhatsApp, vou repetir, 998054171. Esse é o seu, né? Esse é o comercial, então, é meu, né? Repete. 998054171, que é a parte comercial. E o da clínica é o 99944-1457. Tá certo. Esse é o WhatsApp da clínica, direto da recepção. Quem precisar ligar na clínica, 3032-5020, 3032-5020. Obrigado, Felipe. Obrigado, eu que agradeço. Hein? Tá certo, um abraço, doutor. Obrigado. Tá certo aí, já voltamos, porque daqui a pouquinho tem Danilo Schulli com as informações das rodovias, já. A melhor programação, Onda FM. Estamos apresentando CD Notícias com